Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Ei, Travis e Tez aqui, João Pedro mais uma vez para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje o tema é um tema interessante, né? É o tema por que que eu acho que os jogadores os meninos da Vila, os crias do Santos, não voltam pro Santos, né? A gente vê cada dia mais isso sendo uma raridade, isso não está sendo bem discutido nos últimos tempos, né? Com a volta do Neymar, que é o único garoto o único menino da Vila que acabou voltando pro Santos. Então, bom, vamos lá pro vídeo, né? Antes de tudo, né? Queria primeiro agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando. Peço mais uma vez para vocês se inscreverem, deixarem o like, por favor. E compartilharem o canal, por favor. A gente está na meta dos 100 inscritos. Eu acho que a gente consegue sim fazer esses 100 inscritos até o final de setembro. Eu ficaria muito feliz. Então, bom, vamos pro vídeo e muito obrigado, viu, pessoal? Vamos que vamos. Bom, pessoal, vamos começar aqui, né, a minha análise. Eu acho que a gente tem que analisar o fato do Santos não conseguir repatriar os meninos da Vila por alguns lados, né? Não como lado do torcedor e também não como lado do fã absurdo do jogador. A gente tem que analisar por cima para pegar uma visão geral da situação. Então, eu acho que é certo falar, é correto falar que o Santos é sim um dos principais culpados pela não repatriação dos meninos da Vila. Isso pode parecer meio ingrato, né? E falar, nossa, como assim? O Santos deu oportunidade para eles, o Santos fez esses meninos saírem do Santos para um time grande com uma venda grande. O Santos é o grande responsável por isso. E é verdade. O Santos é um time que tem uma categoria de base absurda, talvez a mais histórica do Brasil, e é sim responsável por dar oportunidade para esses garotos, dar oportunidade para esses jogadores que depois viraram jogadores de nome de alto porte, né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Na década de 2010 e no início da década de 2020 até agora, o Santos fez grandes vendas de jogadores, né, por valores muito, muito altos. Como, por exemplo, alguns jogadores. O Neymar, por exemplo, aqui saiu por 88 milhões de euros para o Barcelona. O Gabigol foi vendido por 29,5 milhões de euros para a Inter de Milão. O Rodrigo saiu por 45 milhões para o Real Madrid. Jogadores como o Felipe Anderson também saíram por valores muito altos, quando o Felipe Anderson vai para Lazio lá atrás. Agora, na década de 2020, que eu vinha falando, o Marcos Leonardo vai para o Benfica por 22 milhões de euros. E o Ângelo vai para... O Ângelo, o jogador da base do Santos, vai para o Al Nassr, né, para o time do Cristiano Ronaldo, lá na Arábia Saudita, por 15 milhões de euros. Então, o Santos realmente deu uma grande vitrine para esses jogadores. Entretanto, a pergunta que eu faço é a seguinte: para onde foi esse investimento que o Santos recebeu de diversos times do exterior? Porque o Santos é uma equipe que fez números exorbitantes em vendas nos últimos anos e principalmente na década passada, né? Então a gente tem um problema aqui. Para onde foi esse dinheiro e o que o Santos fez com esse dinheiro para se reestruturar, para quando esses jogadores voltassem, né, o Santos tivesse um time competitivo para eles jogarem? Na minha opinião, o Santos não fez nada. Por isso ele é um grande culpado disso. Como eu disse, a grande parte do dinheiro sabe-se lá onde foi parar, né? E por outro lado também, o dinheiro que o Santos tinha, o Santos fez em investimentos errados. Por exemplo, o Santos não melhorou a estrutura da equipe, não melhorou a estrutura, eu digo, não melhorou o CT, não melhorou o estádio, não melhorou o entorno mesmo e o ambiente do Santos Futebol Clube, né? O que causa grandes prejuízos, porque quem vai querer jogar num clube que não é estruturado? Além disso, o Santos ainda é uma equipe também muito dependente do seu conselho social, com muitas pessoas que não são profissionais de futebol, dando muito palpite no que acontece na equipe, isso principalmente, né, na década passada também. E isso mostra que o Santos é uma equipe que não se estruturou muito bem nesses últimos anos, né? Eu acho que vamos pegar desde a venda do Neymar, lá em 2013, né? Que eu acho que da venda do Neymar para cá, se o Santos tivesse se organizado, se o Santos tivesse pegado o dinheiro do investimento que foi feito na equipe, entre outras coisas, o Santos poderia ter se tornado uma equipe muito mais séria, uma equipe muito mais competitiva e uma equipe onde as coisas poderiam ter fluído muito melhor. E ao se tornar uma equipe séria, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Marcos Leonardo aqui. Se o Santos tivesse se estruturado, depois de tantas vendas que tivessem, tivesse um time e tivesse um time competitivo, não teria motivo algum para o Marcos Leonardo agora, que provavelmente está de saída do Al-Hilal, pelas informações que a gente tem, escolher o São Paulo ou o Flamengo. Ele poderia muito bem ir para o Santos. Entretanto, não faz sentido para um jogador como o Marcos Leonardo ir para o Santos. Eu vou explicar por quê. O Marcos Leonardo é um jogador que tem plena condição de estar na Copa do Mundo de 2026. Hoje a gente ainda não tem um 9 decidido na seleção brasileira, por mais que eu acho que o João Pedro está caminhando a passos largos para isso, o João Pedro do Chelsea, né? Com certeza tem um espaço para mais um 9 ali e pode muito bem ser o Marcos Leonardo. Agora, o Marcos Leonardo quer voltar para o Brasil, pelas informações que a gente tem, para buscar essa vaga na Copa do Mundo. Você acha que se o Marcos Leonardo fosse para a equipe do Santos, ele teria a chance de fazer isso acontecer? Será que o sonho dele de jogar a Copa do Mundo estaria mais próximo se ele voltasse para o Santos?
Eu acho que não, pelos motivos que eu vinha falando, da falta da estrutura, da falta da equipe ser séria, da falta de ter um time competitivo. Então faz muito mais sentido para ele, para o Marcos Leonardo, um jogador que quer buscar uma vaga na Copa do Mundo, e para um time competitivo, como por exemplo é o São Paulo. O São Paulo também tem dívidas, o São Paulo também tem vários problemas. Entretanto, o São Paulo hoje apresenta um ambiente de um time competitivo, um ambiente onde um time vai brigar por coisas grandes. Pode não ser campeão, mas com certeza não vai brigar para não cair. Pelo menos é a minha impressão que eu tenho desse time do Hernan Crespo. E mesmo com o Zubeldia, eu também acho que o São Paulo não tinha chance de ser rebaixado, e tinha chance sim de competir em títulos grandes, como por exemplo competiu na Libertadores ano passado, como foi campeão da Copa do Brasil 2 anos atrás. Existe um projeto de desenvolvimento. Posso dar o mesmo exemplo do Felipe Anderson. Por que o Felipe Anderson retornaria ao Brasil para o Santos se o Palmeiras fez uma proposta? Porque o Palmeiras é uma equipe muito mais estruturada, muito mais competitiva e que vai sim brigar por coisas grandes. Entretanto, esse não é o caso do Santos. Por isso que eu acho que o maior culpado da falta da repatriação dos meninos da Vila é o Santos. E muita gente fala sobre o que eu estava falando no início do vídeo, né? Sobre infidelidade, sobre os meninos serem revelados lá e serem feitos de vitrine no Santos e não voltarem. Você vai culpar os meninos da Vila por isso? Eu acho que você não pode fazer esse julgamento. Por que eu digo isso? Porque ir para um time onde você vai ter que ser o salvador da pátria e não só mais uma peça da engenhoca, não só um lugar onde você pode competir, brigar por títulos e almejar talvez uma vaga na seleção, o Santos não é mais lugar para isso, entendeu? O Santos ele se provou nos últimos anos um time que não tem mais essa estrutura e que não tem estrutura para montar um time competitivo. Outro exemplo que eu posso dar para você é o exemplo do Gabigol. O Gabigol, eu tô falando da segunda saída, né, da saída do Gabigol do Flamengo, agora no final de 2024. O Santos fez uma proposta pro jogador, o Santos até ofereceu a camisa 10 pro jogador, só que não fazia sentido pro Gabigol. Um jogador que ia competir por títulos, um jogador que, se a gente pega as entrevistas do Gabigol, não acho que vai acontecer, mas um jogador que almejava disputar uma Copa do Mundo, que almejava voltar ao seu alto nível. Não faz sentido pra um jogador desse porte e pro Santos, faz muito mais sentido ele ir pro Cruzeiro. Muito mais sentido, igual faz pro Marcos Leonardo, igual faz pro Felipe Anderson, como eu tinha dito, entre outros também. Igual vai ser pro... Eu acho que se o Ângelo quisesse voltar ao Brasil agora, não sei se o Santos teria a condição de oferecer um bom negócio. O Rodrigo, claro, não vai voltar agora pro Brasil, mas também não tem essa condição. Vou dar outro exemplo também de um jogador que nem é até menino da Vila, o Andrés Pereira. Não sei se vocês lembram, o Andrés Pereira, ele se declarava santista, mas quando o Flamengo fez proposta para ele, e o Santos era interessado também, não fez sentido o jogador ir pra equipe do Santos. Por quê? Porque no Flamengo ele tinha um ambiente onde ele podia competir, onde ele podia mostrar o seu futebol e almejar por coisas maiores, almejar título, almejar a seleção brasileira. Outro exemplo que eu posso dar, o caso do Jean Lucas. O Jean Lucas também não é um menino da Vila, mas é um jogador que tinha uma certa identificação com a torcida, né, até o ano do rebaixamento, onde existem vários problemas envolvendo o Jean Lucas, mas mesmo assim, o Jean Lucas, ele opta, o Santos queria que ele ficasse para a disputa da Série B, mas ele opta para ir pro Bahia. E hoje ele tá onde, galera? Hoje ele tá na seleção brasileira, entendeu? Então é isso que eu tô falando. O Santos, ele fracassa, ele falha em ter um projeto de futebol estruturado, onde seria de bom grado os jogadores dos meninos da Vila retornarem pra lá. Porque esses jogadores que eu falei, esses meninos da Vila que saem por muito dinheiro, são jogadores de qualidade, são jogadores muito bons, são jogadores que têm destaque no Brasil, principalmente no Brasil, no futebol brasileiro, que podem fazer a diferença. Então por que eles iriam pro Santos ter que fazer o papel do salvador da pátria e não para outro time brasileiro onde eles podem competir? Tem um caso, né, que é diferente, que é o desse cara aqui, que é o do Neymar. Eu sei, é o brinquedo de Barcelona, desculpa, eu sei que ele é um pouco diferente, mas é o Neymar, aqui. E qual que é a situação do Neymar? A situação do Neymar pra mim é totalmente diferente, O Neymar já está em final de carreira, né? O Neymar tá nos últimos anos da sua carreira, ele quer almejar jogar a Copa de 2026 e não sei se ele vai continuar jogando depois disso. O Neymar é um jogador que já tinha a carreira dele consolidada, já fez tudo o que ele tinha que fazer na Europa, foi na Arábia Saudita, deu errado, e aí chegou a um acordo para sair do Al Hilal. Faz sentido o Neymar ir pro Santos. Por quê? Porque o Neymar é esse jogador que poderia, assim, que estava na situação de ser o salvador da pátria. Além de contar que o Neymar é muito mais ídolo do Santos do que todos os outros jogadores que eu mencionei, né? O Neymar é campeão da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, sem contar o que ele fazia tudo na primeira passagem dele no Santos. Mas agora, isso que eu falei da competitividade está se provando nesse ano do Neymar com o Santos. Porque o Neymar tá com seus 33 anos, como eu disse, no final de carreira. O Neymar, ele tá sendo esperado para ser o salvador da pátria, mas nem ele consegue fazer isso, entendeu? Porque como é um jogador mais velho, o Neymar não é mais aquele cara que vai ser o salvador da pátria de um time, sabe? Mesmo ele salvando o Santos várias vezes, mesmo ele sendo claramente o melhor jogador do time. Não faz sentido. Você vê, por exemplo, um jogador mais novo
ir para a equipe do Santos só porque o Neymar tá lá, por exemplo. Mas esse não é nem o caso. Voltando a falar do Neymar, que me perdi um pouco ali na linha do raciocínio, a gente pode ver que um dos motivos que o Neymar não tá na seleção brasileira, na minha opinião, é porque ele joga no Santos. É porque ele tá num time onde ele não consegue fazer muita diferença, porque o time tem muito problema estrutural, e é um lugar onde ele... Claro, o Neymar é muito respeitado no Santos, nenhum time seria tão paciente com o Neymar igual o Santos, é por isso que fez sentido ele ir pra lá. Mas se você vai analisar pra Copa do Mundo de 2026, como você pode ver aqui no vídeo do canal, pela primeira vez na carreira do Neymar tem chances grandes dele não ser... Primeira não, que em 2010 também, né? Mas tem uma grande chance dele não ser convocado pra Copa do Mundo. E eu acho que o Santos é grande parte disso. Se o Neymar tivesse num time competitivo, eu não tô falando que teve proposta ou não, tá? Eu realmente não sei. Mas se o Neymar tivesse num time competitivo, num time onde ele não precisaria ser o salvador da pátria, num time onde ele conseguiria jogar com melhores companheiros, onde ele poderia só ser mais uma peça da engrenagem, onde ele poderia ajudar, eu acho que o Neymar teria sim mais chance de já ter voltado para a seleção brasileira. Mas não é o caso. Não é o caso, a gente está vendo o que está acontecendo. O Neymar mesmo disse que ele ficou fora da convocação por opções técnicas. E essas opções técnicas, sim, tem muito no Neymar, mas tem muito no Santos também, tem muito no Santos. Porque o que o Neymar faz nos jogos, de vez em quando ele coloca 3 caras na cara do gol no jogo e o cara não vai fazer. E eu falo, o Neymar ele tem que entender, né, que ele não tem mais a função de buscar a bola no meio de campo, ele tem que entender que agora ou ele é o cara do último passe ou o cara do gol, né, ou jogar ele de falso 9 ou um camisa 9 mesmo, que é o que eu tenho a opinião do Neymar. No Santos, ele mesmo fazendo isso, ele tem que fazer muito mais, porque se ele não fizer, se ele não vier buscar a bola no meio de campo e tentar fazer um passe diferente, driblar alguém, ninguém vai fazer, entendeu? E aí é o que eu digo, faz sentido para um jogador como o Marcos Leonardo, o Gabigol, o Rodrigo, o Felipe Anderson voltarem para a equipe do Santos? Não faz sentido nenhum, porque esses jogadores não precisam estar nessa situação, não precisam estar nessa situação de competitividade e de competitividade baixa, né, de não almejar títulos grandes. Onde provavelmente vai receber um salário menor do que receberiam em outros times, como por exemplo, tenho certeza que o Santos não tinha disponibilidade de pagar o salário que o Felipe Anderson recebe no Palmeiras, entre outros jogadores, né? E por exemplo, o Felipe Anderson no Palmeiras não deu certo, é uma contratação que agora está começando a apresentar mais futebol, mas não foi o jogador que chegou, né, da Lazio, com a expectativa, ele não mostrou em campo o que todo mundo esperava dele, mas... no Palmeiras, como o time é competitivo, como o time é estruturado, como tem um elenco de time campeão, ele não precisa ser isso, entendeu? Ele teve tempo para talvez encontrar o futebol dele e tem jogadores do elenco que podem fazer essa função para ele, enquanto ele estava mal, entendeu? Então tinha jogadores ali, claro, é um investimento, ninguém tá falando que, pô, você pode contratar um jogador ele mal que tá tudo bem, não é isso. Mas ele não precisou ser o salvador da pátria igual ele teria que ser no Santos, com certeza, teria que ser o diferente, o destaque, não poderia ter essa oscilação. Tanto que quando o Neymar faz um mau jogo no Santos, a gente vê o que acontece, né? O Santos tomou de 6-0 do Vasco, gente, entendeu? E o Santos tomou de 6-0 do Vasco, a torcida organizada do Santos invadiu o CT numa tarde, ameaçou muita gente. O Guilherme, por exemplo, tá com problemas psicológicos até por conta da ameaça da torcida do Santos. Quem que é isso, gente? Quem quer jogar num time assim? O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, ele fez uma sabatina com os membros da torcida organizada do Santos, o que já é loucura, né, por si só, tipo, por que um presidente de um time que deveria ser profissional tá prestando conta pra torcida organizada? Não faz nenhum sentido. Mas... mesmo assim, ele disse nessa sabatina que os meninos da Vila não quiseram vir e tal. Talvez, Marcelo Teixeira, talvez seja... você está fazendo uma sabatina para os membros da torcida organizada, talvez seja um motivo que eles não quiseram ir para a equipe do Santos, entendeu? Então, galera, acho que eu me enrolei um pouco, falei muito a mesma coisa, talvez. Espero que vocês tenham gostado. Vamos compartilhar aí, por favor. Eu gostaria muito de chegar nos 100 inscritos, sério mesmo. E para terminar só do Santos... cara, enquanto o Santos não se estruturar, enquanto o Santos não pegar o dinheiro dessas vendas e conseguir montar um bom time, mesclando com a base, não tô falando que precisa ser um Flamengo, um Palmeiras, mas quando montar um time estruturado, talvez os jogadores vão querer voltar pra lá. Mas enquanto isso, jogadores do calibre do Caio Jorge, do Marcos Leonardo, do Rodrigo, né, ou do Felipe Anderson, do Gabigol, não tem por que eles jogarem no Santos, não tem por que eles voltarem pro Santos e terem uma expectativa de serem salvadores da pátria em um time onde no máximo eles vão brigar pela parte de cima da tabela, pela classificação da parte de cima da tabela. Gente, o Santos foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. É uma situação, situação dramática, né, a do Santos. E eu vejo muita gente falando da infidelidade dos jogadores, então eu não acho que seja infidelidade, gente, seja escolher um bom projeto. Se você tem na sua mão, você torcedor, tem na sua mão 2 oportunidades de emprego, uma numa empresa onde você vai receber menos e vai ter que fazer muito mais, ninguém vai aceitar isso, entendeu? Ainda assim, almejar por coisas grandes. E essa é a minha opinião, por isso que eu acho que o Santos é o grande responsável disso tudo. Bom, galera, muito obrigado aí, viu? Valeu, é nóis, viu? Tchau, tchau, muito obrigado.